Boa noite, meus caros alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Constitucional aqui no nosso projeto Direção Final para sua futura prova do INSS. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e vou te acompanhar em 4 encontros para podermos abordar tudo aquilo que a nossa banca examinadora, que é o Sebrasp, apresentou no nosso edital que foi publicado agora no dia 15 de setembro. Pois bem, você deve ter notado, olhando o conteúdo programático, que não tivemos nenhuma alteração na nossa disciplina. Todos os temas que estavam no edital anterior, que é do ano de 2015, foram repetidos aqui no nosso atual edital 2022. Claro, tivemos algumas modificações terminológicas. O que o CESP fez, basicamente, foi promover uma correção. Expressões equivocadas tinham sido utilizadas no edital de 2015, a nossa banca corrigiu. Então, o CESP manteve o tema Direitos e Garantias Fundamentais, cobrando os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos referentes à nacionalidade, também o tema cidadania, as garantias constitucionais individuais, dos direitos coletivos, sociais e políticos e o tema administração pública, artigos 37 a 41. Esse tema, aliás, ele está destacado para você em verde e existe um motivo para isso. Você terá a felicidade de estudar este assunto que envolve a administração pública com o meu querido amigo professor Eric Alves, um dos professores mais brilhantes que você já vai ter oportunidade, de conhecer. Então, o tema administração pública, apesar de constar do nosso edital, e eu gosto de frisar essa informação, materialmente falando, é de direito administrativo, por isso é lecionado pelo professor Eric Alves. E como eu lhe disse, aqui no Direção Final, nós temos 4 encontros. Como temos 4 assuntos para podermos estudar em direito constitucional, eu os dividi da seguinte maneira. A cada aula, um tema novo, sendo que na aula de número 3, nós vamos começar e finalizar os direitos sociais, é um tema um pouco mais enxuto, e depois, na sequência, já iniciaremos o estudo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, essa é a estrutura que nós seguiremos aqui no curso Direção Final, tudo bem? Essa é a sequência que vai ser por nós trabalhada. Por que a gente vai iniciar com o assunto nacionalidade? Porque no curso regular do INSS, essa já era a nossa aula inaugural. É um tema que não tem tanta complexidade, então ele vai servir muito bem para começarmos juntos a aquecer os motores e estudarmos muito o direito constitucional. Vamos em frente? Então, esse é o nosso primeiro encontro de 4 aulas que teremos juntos aqui no Direção Final. Nós estudaremos questões bem recentes do CESP e o modo como a banca tem cobrado cada um dos assuntos que foram apresentados no nosso conteúdo programático. A gente começa com o tema nacionalidade e desde já eu desejo uma excelente aula para você. Saiba que todos os pontos que o CESP já cobrou em alguma oportunidade vão ser trabalhados aqui, tá bem? Esse curso é muito completo e tem mais. Se depois dessa aula você ainda quiser fazer mais questões sobre o tema, questões elaboradas pela nossa banca, você vai avançar até o final deste material. Lá você vai encontrar o quê? Questões extras. Eu vou precisar disso? Óbvio. Por quê? Porque aqui, de forma, numa toada mais célere, nós vamos passar por todos os assuntos necessários e importantes. Agora, se na sequência você desejar conhecer um pouco mais o modo como a banca cobra questões daquele tema, você vai visitar as questões extras. Elas já estão mapeadas aqui no material, o gabarito está ao final. Combinado? Na descrição aqui do vídeo deve constar já o material para você poder baixar, não é? Então vamos em frente, olhar o primeiro tema dentro de nacionalidade que se apresenta para nós. Olha que questão intrigante, que questão interessante sobre conceitos que são super introdutórios no estudo desse assunto. Quando você se depara com uma questão como essa, você a considera fácil, simples ou complexa? Veja, é admitida no direito brasileiro a figura do polipátrida, isso é, do indivíduo que tem mais de uma nacionalidade. Vem cá, primeira coisa, é preciso saber o que é polipátrida. De fato significa um indivíduo que possui mais de uma nacionalidade? E na sequência, você vai ter que definir se no direito brasileiro essa figura é ou não admitida.
Antes de marcarmos um gabarito para essa questão que o CESP apresentou, eu quero reprisar com você alguns conceitos que são importantes e que podem ser cobrados em sua prova lá em novembro, tá bem? Então, vamos lá. Começando com a diferenciação entre povo e população. Povo significa o conjunto de brasileiros. Então, quando eu falo em povo brasileiro, eu estou identificando os nacionais, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Eles representam o elemento pessoal do nosso Estado. Então, povo é o conjunto de nacionais, é o conjunto de brasileiros, brasileiros natos, brasileiros naturalizados. Qual a diferença do vocábulo povo para o vocábulo população? Demograficamente falando, o vocábulo população é mais abrangente. Por quê? É mais numeroso, já que envolve todas as pessoas que estão em determinado território. Então, a população engloba os nacionais, também os estrangeiros e também os apátridas. Todas as pessoas que estão no território compõem a população brasileira, né? Digamos assim, a população é quem está aqui no território. Pouco importa se é nacional, ou seja, se é brasileiro, nato ou naturalizado, ou se é estrangeiro, ou se é apátrida. Então, um primeiro esquema para poder ilustrar vai te mostrar que o vocábulo população é mais abrangente que o vocábulo povo. População é toda a gente. Por outro lado, povo envolve só os nacionais, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Tá bem? Agora, eu lhe disse que população abrange não só os nacionais, mas também os estrangeiros. Quem é o estrangeiro e qual a diferença dele para o nacional? Vem cá. Nacional é aquele que possui com o nosso país, com a República Federativa do Brasil, um vínculo de direito público, um vínculo jurídico-político. Então, eu sou brasileira. Então, eu tenho com a República Federativa do Brasil um vínculo, que é o vínculo de nacionalidade. Isso me permite fruir múltiplos direitos e também traz, claro, certas obrigações, certos deveres, tá certo? Então, ser nacional significa que eu possuo com este país, que é a República Federativa do Brasil, um vínculo jurídico-político. Quem é o estrangeiro? Uai, estrangeiro é aquele que possui um vínculo jurídico-político, mas com outro Estado, que não a República Federativa do Brasil, tá bem? Então, o estrangeiro, ele tem nacionalidade, só não é a nossa, tá certo? Portanto, é importante definir isso para que você não o confunda com o apátrida ou heimátulos. Quem é o apátrida? José Maria vai te lembrar que o A é o prefixo de negação. Apátrida é aquele que não tem pátria, que não tem nacionalidade, que não tem esse vínculo jurídico-político com Estado algum, tá bem? Ah, mas isso existe? Claro. Os Estados, evidentemente, se empenham em tentar evitar que uma pessoa fique completamente sem nacionalidade. Mas pode acontecer de a pessoa nascer no território de um país que só entrega a nacionalidade pela via sanguínea e ser filha de pais que são originários de um Estado que só entrega a nacionalidade pela via territorial. Essa pessoa ficou apátrida, né? Pode acontecer. Então, é um fenômeno que designa que o sujeito não tem nacionalidade, tá certo? Depois, olhando o material, você vai ver que tem alguns esquemas legais, explicativos, para você poder revisar, reprisar, tá? Agora chegamos no tema aqui da nossa matéria, da questão em específico que o CESP cobrou. Quem é o polipátrida? Polipátrida é aquele que nasceu em um determinado território e ganhou a nacionalidade daquele território. Mas, em razão, provavelmente, do critério sanguíneo, ele ganhou nacionalidade de outro Estado. Então, o polipátrida nada mais é do que aquele indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. José Maria, professor de português de novo, poli é um prefixo que indica uma pluralidade, uma multiplicidade, tá bem? E para fecharmos esse esquema que eu trouxe aqui, bem para o início da nossa aula, só faltou falarmos de quem? Do cidadão. E isso aqui, evidentemente, é algo que está no seu edital, consta do seu conteúdo programático, viu? Então preste atenção, vem cá. Quem é o cidadão? Cidadão é o nacional que está no pleno exercício dos direitos políticos. Para ser cidadão tem que ser nacional. Tudo bem? Então a nacionalidade é um pressuposto para o sujeito exercer direitos políticos. Sabe o que você já pode concluir e que vai nos ajudar muito no segundo encontro em que discutiremos o tema cidadania?
Já me ajuda muito se você souber que estrangeiros, e evidentemente os apátridas, eles não vão exercer em nosso território direitos políticos. O estrangeiro não se alista como eleitor, não pode votar e, consequentemente, não pode se candidatar a nada. Então, o estrangeiro não se alista, não vota e não se candidata a nada, porque ele não exerce direitos políticos. Tudo bem? Para exercer direitos políticos, para desempenhar esse papel de cidadão, o sujeito previamente tem que ser o quê? Nacional. Tudo bem? Essas informações todas são muito úteis para múltiplas questões. Mas aqui nesse encontro, elas me ajudam a resolver esse primeiro item do CESP que eu trouxe para você. Para lhe mostrar que a banca também gosta de cobrar o quê? Doutrina, conceitos. Está aqui a prova. A questão aconteceu, uai. Ela foi apresentada. E se ela for repetida? O CESP gosta muito de repetir questões. Sabe qual vai ser a glória imensa para nós? Quando você abrir o seu caderno de prova em novembro e encontrar um monte de coisas que estavam aqui em nosso curso. Essa é a felicidade suprema, porque a gente tem a certeza que você vai responder com confiança, com segurança. Vai acertar. Consequentemente, isso vai te conduzir ao que você deseja, que é a sua aprovação. Vamos lá. É admitida no direito brasileiro a figura do polipátrida? É. E polipátrida é realmente o indivíduo que tem mais de uma nacionalidade? É sim, uai. Então eu posso te marcar esse item como correto. Pronto, o CESP brilhou, o item está correto, você já entendeu o porquê e agora a gente avança. Próximo passo. Temos mais uma questão para podermos enfrentar. Essa aqui é maravilhosa. Se essa questão for repetida, a maioria dos candidatos vai errar. Você não. Claro que não. Você vai acertar e pode ter certeza. A maioria, você vai olhar para o lado e falar, ele está errando, ela está errando. É, uai. Não tem como, porque as pessoas não percebem a sutileza do que está aqui. Mas nós vamos passo a passo entender esse item. É maravilhoso. Se um casal formado por um cidadão argentino, então tem aqui um personagem, e uma cidadã canadense, for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular deste país aqui no Brasil, e durante a prestação desses serviços tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na Constituição Federal, será brasileiro nato. Epa, agora complicou, você está pensando, né? Uai, agora o examinador começou a dizer um bocado de coisa. O sujeito é argentino, a mulher é canadense, eles estão a serviço da República do Uruguai, vieram parar no Brasil, a criança nasceu, é brasileira nata ou não? Bom, eu vou te apresentar com calma qual é a estratégia que você vai usar para poder resolver essas questões em prova. Fique tranquilo, tá? Daqui a pouco eu venho marcar essa questão com você, não se preocupe com ela agora. Vamos revisitar o que a Constituição diz a esse respeito. Primeiro, existem duas espécies de nacionalidade, não é verdade? A primária, também chamada de originária, a partir dela surgem os brasileiros natos. E de outro lado, existe a nacionalidade secundária, também chamada de adquirida, e a partir dela surgem os brasileiros naturalizados. Ah, já está tudo escrito no slide, claro, porque aqui é para você prestar atenção em mim e não ficar se preocupando o tempo todo em anotar. Está tudo aqui no nosso material. É para você, com calma e tranquilidade, poder reler e revisitar as informações depois da aula, quando você desejar. Tá bem? Vamos lá. Então, existem duas espécies de nacionalidade. A primária, que dá origem aos brasileiros natos, e a secundária, a partir dela surgem os naturalizados. Vamos começar a falar da nacionalidade primária? Então, vamos lá. Primeiro, existem 4 caminhos para você poder adquirir a nacionalidade primária, para o sujeito se tornar brasileiro nato. Então, por exemplo, você é brasileiro nato? É? Por quê? Né? Você vai lembrar hoje. Ah, eu sou brasileiro nato, vou lembrar por quê hoje. Então, tem 4 caminhos. Olha só. Caminho número 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades do sujeito se tornar brasileiro nato. Cada país é livre para escolher os seus critérios, tá? Nós estamos falando só do direito brasileiro. É isso que nos interessa para a sua prova. Tudo bem? Ah, mas a Itália adota outros critérios. Portugal trabalha com outros critérios. Tá bom. Numa roda de bar, numa conversa entre amigos, se apresenta isso. Aqui em aula, o que interessa são os critérios brasileiros. E o primeiro é chamado de critério territorial, ius soli, que é o direito do solo. Critério territorial, ius soli. Quem é brasileiro nato? Primeiro, quem nasce na República Federativa do Brasil. Vem cá, questão de prova foi apresentada. Se a questão disser, como esta que estamos resolvendo do CESP, disser que a criança nasceu em território nacional, você liga o alerta do critério territorial. Porque, veja, se a criança nasceu em nosso território,
como regra, ela será brasileira nata. É a regra, que não é absoluta, porque comporta uma exceção, que eu já vou te mostrar qual é. Mas estratégia para resolver questão em prova. Onde a criança nasceu? No exterior ou na República Federativa do Brasil? Se a criança nasce aqui na República Federativa do Brasil, você liga o alerta do critério territorial. Você já pensa, essa criança deve ser brasileira nata, porque ela nasceu aqui, uai. Tá? E ela vai ser brasileira nata se nascer na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ainda que os pais, os dois pais, no plural, sejam estrangeiros, ela vai ser brasileira nata. Tá? Mas veja a parte final. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Epa, pro, o que isso aqui significa? Significa que a Constituição brasileira, ela trabalha com uma regra costumeira, um costume de direito internacional, que é o seguinte: se os dois pais são estrangeiros e estão no nosso país, a serviço do país de origem deles, a gente não se intromete na nacionalidade da criança. É isso. Então vamos lá, criança nasceu em nosso território, via de regra, é brasileira nata. Quando que o critério territorial não será aplicado? Quando que ele será excepcionado? Quando que ele não vai incidir? Quando os dois pais forem estrangeiros e qualquer um deles, ou ambos, evidentemente, estiver na República Federativa do Brasil a serviço do seu país de origem. Aí, nesse caso, a criança não será brasileira nata. Tudo bem? Bom, vamos seguir na questão? Uai, agora com essas informações você já é capaz de responder o caso que o CESP trouxe aqui. Vamos lá. O casal é formado por um cidadão argentino e uma canadense. Estão contratados pela República do Uruguai, representando o Uruguai aqui no Brasil, e a criança nasceu em nosso território. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre observa na questão é onde a criança nasceu, né? Essa criança nasceu em nosso território. Aí você lembra de mim na hora da prova e diz, uai, a professora disse, nasceu em nosso território, eu ligo o alerta do critério territorial. Criança deve ser brasileira nata. Só não será se dois requisitos cumulativos estiverem presentes. Os dois pais devem ser estrangeiros. Epa, esse requisito está presente. Porque, ó, pra você ver, o pai é argentino, a mãe é canadense, então os dois são estrangeiros. Mas algum deles está aqui a serviço do seu país? Está a serviço do seu país de origem? Não. E essa foi a pegadinha do CESP. Eles estão aqui, mas a serviço de um terceiro país que não tem nada a ver com a origem deles. Então, nesse caso, o critério territorial não foi excepcionado. Olha só. Quanta gente deve ter errado essa questão, né? E erra ainda. Muitas vezes vão errar, não é? É uma pena. Você não, você vai acertar, não é? Pois bem, então essa criança nasceu em nosso território, apesar de os dois pais serem estrangeiros, nenhum deles está aqui a serviço do país de origem. Então, a criança é brasileira nata, disse a questão. É, a criança é brasileira nata. Posso marcar esse item como verdadeiro? Deve, né? Você tem que pontuar na prova. Vai marcar ele como verdadeiro, fazer um ponto. E, evidentemente, deixar um bocado de gente para trás, não é? Posso avançar? Então, vamos seguir. Tem mais uma questão. Olha essa. Se um embaixador de país estrangeiro em exercício no Brasil e sua esposa também estrangeira tiverem um filho nascido em nosso território brasileiro, esse filho será considerado brasileiro nato? Então, vamos lá. O filho nasce onde? Tá lembrando que essa é sempre a primeira coisa que se observa? O local de nascimento. Isso aqui é estratégia para resolver as questões sobre o assunto sem ficar confuso, sem se complicar. Onde a criança nasceu? Olha, nesse caso, nitidamente, o examinador me informa com calma e tranquilidade que essa criança nasceu em território brasileiro. O que você faz? Você lembra de mim, né? Ah, vou lembrar da professora, uai. Se nasceu em território brasileiro, muito possivelmente essa criança deve ser o quê? Brasileira nata. Tá bom, então vamos ver se ela é brasileira nata. Acontece que ela é filha de ambos os pais estrangeiros. A questão está me dizendo, o pai é estrangeiro e a esposa também é estrangeira. Se os dois são estrangeiros, e repare, o pai é embaixador de um país estrangeiro em exercício aqui no Brasil. Se o pai é estrangeiro, mas está aqui a serviço do país de origem dele, os dois são estrangeiros. Um deles, pelo menos,
que é o pai no caso, está aqui a serviço do país de origem, é o embaixador do país aqui no Brasil. A criança vai ser brasileira nata? Não. Não vai. Então, quando o examinador disse esse filho vai ser considerado brasileiro nato, o que você tinha que marcar? Que o item está errado. Vocês estão acertando isso, pelo amor de Deus? Então, né? Tenho certeza que sim. E se por acaso alguém teve dúvida, acontece, não é? Mas assim, a gente vai diminuir isso ao longo do curso, nós temos tempo, temos espaço para poder debater, para poder conversar, tá bom? Você tem o fórum de dúvidas para poder me escrever sempre que desejar. Eu vou dar um passo adiante agora, porque nós temos bastante tópicos para podermos rever aqui no tema nacionalidade. E eu já vou para o próximo. Ele é baseado aqui nessa questão que o CESP cobrou no ano de 2014, essa questão muito boa. Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ela ocupa um posto diplomático brasileiro na China, quando Victor, que é filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor será considerado brasileiro nato? Começa a confusão, né? Tem um brasileiro, aí tem um russo, a criança nasce na China. É assim mesmo, vá se adaptando, que essas são as questões comuns da nossa banca sobre o assunto. Então, qual é a primeira coisa que você observa? Local de nascimento. Então, Vitor nasceu na China. Professora, ele não nasceu em território nacional. Não. Será que ele é brasileiro nato? Bom, eu vou voltar alguns slides no material para te lembrar que não existe um caminho único para alguém ser brasileiro nato. O critério territorial é um só, uai. É só o primeiro caminho, que nós já vimos. Vou fazer um X aqui. Todos os próximos caminhos, que eu sinalizo em verde agora, são caminhos baseados em um outro critério que não o territorial. Agora, quem entra em cena? O critério sanguíneo, tá? Então, vamos lá. Vitor nasceu na China. Então, eu já não posso aplicar o critério territorial. Mas, eu vou a partir daqui te ensinar que no Brasil nós adotamos também o critério sanguíneo. O que significa adotar o critério sanguíneo? Neste caso, o pai deve ser brasileiro, ou a mãe deve ser brasileira, ou os dois devem ser brasileiros. Ou o pai é brasileiro, ou a mãe, ou os dois. Isso é critério sanguíneo. E veja só, esse pai pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Essa mãe pode ser brasileira nato ou naturalizada. Ou os dois são brasileiros, por exemplo, naturalizados, tá? Essa criança vai se beneficiar do critério sanguíneo se um dos genitores for brasileiro. Quando eu digo brasileiro, é no geral, brasileiro nato ou naturalizado. Eu coloquei isso aqui no material porque eu estava percebendo que muita gente estava se confundindo. E aí tem uma questão clássica do CESP que fala assim, João, brasileiro naturalizado, estava em Londres, a criança nasceu. Aí tem aluno que ficava todo preocupado, oh meu Deus, ele é brasileiro naturalizado. Será que o critério sanguíneo se aplica para a criança ser nata? Né, uai? Porque o pai é naturalizado. Não tem problema nenhum. Ele é brasileiro, tá bom? A Constituição só disse, tem que ser brasileiro. Né? Quer ver? Vou mostrar para você. Olha só. São brasileiros natos. Então vamos continuar. Agora é a linha B, tá? São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. Não estou aplicando o critério territorial. Nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Pai brasileiro, nato ou naturalizado, mãe brasileira, nato ou naturalizada. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O que foi que nós fizemos aqui? Olha só, unimos o critério sanguíneo ao critério funcional. Por quê? Uai, uma coisa que você já pode ter observado é o seguinte. O critério sanguíneo, aqui está, tá vendo? Ele sozinho nunca será suficiente para a aquisição da nossa nacionalidade. Ele terá que ser sempre somado a algum outro. Aí você diz a qual? Bom, eu estou aqui para lhe mostrar quais são. Mas nesse momento, o que você tem que ter gravado é isso. O critério sanguíneo sozinho não é suficiente para a aquisição da nacionalidade. Então, se uma questão disser, João nasceu no estrangeiro, ele é filho de mãe brasileira, pronto, já é brasileiro nato? Não. Não, uai, porque o critério sanguíneo sozinho não é suficiente para a criança adquirir nossa nacionalidade. Ele tem que ser sempre somado a algum outro. Você vai lembrar desse desenho aqui na hora da prova. Porque essas coisas marcam, tá? Você vê a figura, você fala, nossa, tem que ter outro critério. Pronto. Então aqui nós já estamos vendo que o critério sanguíneo pode ser somado ao critério funcional. Aí a criança é brasileira nata. Bora resolver a questão? Olha só.
Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, que é russo, ocupa um posto diplomático brasileiro na China quando Vitor, filho do casal, nascer. Olha, a Ana é brasileira. O que ela está fazendo na China? Passeando? Trabalhando para uma empresa privada? Trabalhando para um outro país? Não. Ana ocupa um posto diplomático brasileiro na China. Ela nitidamente está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o critério funcional se faz presente quando esse pai brasileiro ou essa mãe brasileira está lá no exterior, desempenhando uma função ou prestando um serviço público de natureza diplomática, administrativa ou consular aos órgãos da nossa administração pública. Pronto. Então, ela ocupa um posto diplomático na China, está lá a serviço da República Federativa do Brasil, uai. Somei critério sanguíneo com critério funcional, deu o quê? Qual é o produto? Uma criança que é brasileira nata. Vitor vai ser considerado brasileiro nato? Vai sim. Vai sim. Pronto. Agora, o CESP gosta do quê? Da armadilha, da pegadinha. Confundir o aluno. Por quê? Porque é muito candidato, né? Então a banca fica criando obstáculos para tentar derrubar a maioria no caminho. Você vai passar por eles, você vai vencer. Você não está aqui à toa, né? Você não se inscreveu nesse concurso para fazer número, para fazer figuração. Você veio para cá e resolveu estudar conosco justamente porque você não quer ser mais um número ali naquela imensidão de inscritos. Você veio para disputar vaga, não é verdade? Então você tem que conhecer essa particularidade aqui, uai. Olha o que o CESP faz com o candidato. Um bocado de gente chora porque erra isso aqui. Você não. Olha, para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o que o examinador está dizendo aqui é: essa criança nasceu em país estrangeiro, então já não posso aplicar o critério territorial. Mas ela é filha de um casal de brasileiros. Pronto, o critério sanguíneo está presente. Só que o critério sanguíneo sozinho nunca é suficiente, deve ser sempre somado a algum outro. Mas aqui o CESP está dizendo que para eu somar o critério sanguíneo ao funcional, os dois pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Isso está certo? Não. É suficiente que um seja brasileiro e, sendo brasileiro, esteja lá a serviço da República Federativa do Brasil. Não precisa ser os dois, não, viu? Então, esse item está redondamente errado e equivocado. Acabou, tá? Professora, eu já estou um pouco cansado. Tá bem. Você vai poder tomar uma água agora, relaxar, descansar. Mas antes, você vai pensar numa questão para mim. E os estrangeiros, desculpe, e os brasileiros que vão para o estrangeiro, não a serviço da República Federativa do Brasil. É um brasileiro comum, como eu, como você, que vai para o estrangeiro, às vezes, em busca de melhores condições de vida, para estudar, para trabalhar numa empresa privada qualquer, que pode ser brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, não importa, mas é uma empresa privada. Num caso como esse, se o brasileiro vai para o exterior, mas não está a serviço da República Federativa do Brasil, e o filho nasce lá no exterior, vai fazer o que com essa criança, meu Deus? Ela vai ficar apátrida, sem nacionalidade, ou vai virar estrangeira? No próximo bloco eu te explico o que acontece. Combinado? Toma uma água. Eu já estou te esperando para a gente retomar o estudo. Não demore, porque eu não vou demorar aqui, hein? Tá bom? Estou te esperando. Muito obrigada. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais
com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Pessoal, nem sei se no intervalo eu posso entrar aqui no ar, né? Que o intervalo é o descanso de vocês, mas é que às vezes a gente vê alguma dúvida assim e fica com vontade, né, de responder aos alunos, coisa e tal. Mas teve uma aluna que escreveu assim, ó, quer ver? Até perdi aqui, meu Deus do céu. Escreveu assim, professor, é muita pegadinha. Queria só rapidamente te lembrar que isso é o concurso público, tá? Basicamente, as questões são formuladas dessa forma, dessa maneira. Elas são edificadas assim, com o examinador trocando uma palavra, trocando uma única informação. Então, esse estudo requer toda a atenção. E essa atenção que você tem que ter depende do quê? De múltiplos fatores. Olha, é muito estudo realmente, muita dedicação, você vai empreender um grande esforço aqui, mas, por outro lado, tem que ter aquela parte também do descanso para que você tenha um equilíbrio emocional, mental, espiritual muito grande para poder fazer uma excelente prova, tá? Eu interrompi a fala do Mário aí, mas, enfim, eu queria deixar esse registro de que, nossa, é muita pegadinha e tudo, é sim. Mas não é só o CESP, não é só aqui para o concurso do INSS. Quem quer ser concurseiro tem que aceitar essa realidade. Tem que ter muita atenção nos detalhes, tá? Vocês vão conseguir, vocês estão batalhando, não é? Numa noite como a de hoje, em plena quinta-feira, tem tanta gente aí, né, fazendo zoada para todo lado, você está aqui dedicado, está estudando, está aprendendo, está revendo pontos. Torne-se merecedor daquilo que você quer conquistar. Torne-se merecedor, tá bem? Daqui a pouco eu estou de volta então, não vou demorar não, hein? Obrigado pelas mensagens. Alguém falou, uai, é brasileiro. Sim, pode falar quem quiser, uai, tá? Mas, acho que é muito comum no meu estado, né? Eu sou mineira de origem. Eu moro fora de Minas há mais de 20 anos, já perdi meu sotaque, pra falar a verdade. Mas é isso. Descansa aí e toma um copo d'água. Eu já tô voltando. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até... Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo ao segundo bloco desta que é a nossa primeira aula de Direito Constitucional aqui no Direção Final INSS. O Direção Final é um curso que o Direção Concursos organiza quando estamos diante de concursos muito disputados e é um produto que já foi testado em outros concursos, inclusive realizados no primeiro semestre de 2022 e como você pode observar, inclusive no pré-aula, é um produto que teve muito sucesso e que gerou aprovação, contribuiu para a aprovação de tantos alunos. Esperamos você, sem dúvida, para as próximas entrevistas, aquelas dos aprovados do INSS. Podemos contar com você?
Tenho certeza que sim. Então vamos seguir, porque estamos falando de nacionalidade e está na hora de entendermos o seguinte. E se um brasileiro ou uma brasileira, você mesmo, por exemplo, vai para o exterior, não está a serviço da República Federativa do Brasil, e a criança nasce lá, ela pode ser brasileira nata? Pode, uai. Como? Veremos agora. Vamos lá. A pessoa é filha de pai brasileiro, nascida em país estrangeiro. Ela detém o direito à aquisição da nacionalidade brasileira originária a partir do registro em consulado ou embaixada brasileira, desde que venha residir no Brasil. Bom, essa questão ela é bem boa, bem interessante, mas ela tem um problema, que é o seguinte. O artigo 12, inciso 1º, a linha C, ele não foi tão bem escrito pelo nosso poder constituinte. A linha C, ela traz duas hipóteses de aquisição de nacionalidade que são diferentes. Então, o certo é que a Constituição tivesse dividido isso aqui em duas alíneas. Essa primeira parte que está grifada seria a linha C, e essa outra parte que está sem grifo seria a linha D. Teria sido melhor, o mais inteligente a se fazer, né? Mas não foi feito. Então, o que o examinador faz? Ele vai tentar te confundir mesclando essas duas possibilidades de aquisição da nossa nacionalidade. Vamos com calma, porque eu vou te apresentar agora qual é o terceiro caminho. O terceiro caminho é a junção do critério sanguíneo com a feitura do registro. É o seguinte, é brasileiro nato quem nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Pausa. Aqui a criança já é brasileira. Se ela nasceu no exterior, sendo filha de pai brasileiro, nato ou naturalizado, ou de mãe brasileira, nato ou naturalizada, ou de ambos brasileiros, basta que essa criança seja registrada, que ela já é brasileira nata. Então eu vou somar o critério sanguíneo ao registro. E a criança vai virar o quê? Brasileira nata, uai. Só somar o critério sanguíneo com o registro. Ah, professor, então ela é uma criança, filha de pai brasileiro, nasceu no estrangeiro? A partir do registro dela, no consulado ou na embaixada brasileira, ela já é brasileira nata? É. Precisa vir residir no Brasil? Não. Então esse item é errado. Pronto. Por quê? Eu preciso somar o critério sanguíneo ao registro e pronto. Critério sanguíneo mais registro já me fornece como produto uma criança que é brasileira nata. Tá bom? Ah, mas ela não precisa nunca vir residir no Brasil? Não, uai. Não precisa. Tá? Um detalhe, essa possibilidade da feitura do registro, ela ficou suspensa durante um período, sabe? A nossa Constituição, você deve saber, ela vai sendo modificada, né? Sucessivas vezes. Então, lá atrás, no ano de 94, o poder revisor, vamos dizer assim, né? Quando fez uma revisão na Constituição, isso aconteceu na década de 90, olhou para essa situação e falou, uai, tem muita criança nascendo no exterior, filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, que está sendo registrada e pronto, virando brasileira nata. A gente nunca sabe se essa criança um dia virá ao Brasil, se vai aprender a falar português, se conhece nossos costumes. Vamos suspender essa possibilidade do registro. Eles suspenderam. E o registro só voltou para a nossa Constituição, só voltou a ser possível em 2007. Ó, pra você ver. Ó, pra você ver. Foram muitos anos com o registro suspenso. Um absurdo, né? O Ministério das Relações Exteriores estima que durante esse período em que o registro ficou suspenso, nasceram mais de 100 mil crianças no exterior, filhas de pais brasileiros, ou pai ou mãe brasileira, que ficaram apátridas. Mais de 100 mil crianças, só porque o registro não podia ser feito. Mas ele já está de volta, tá? Então, somei critério sanguíneo com o registro, a criança já é o quê? A criança já é brasileira nata. Olha mais uma questão maravilhosa que o CESP já cobrou sobre esse assunto. Essa aqui também derruba candidato, viu? Candidato assim, desavisado, você não. Ó, Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Então, olha a história. O Cláudio é brasileiro. A questão falou que ele é nato, mas não faz diferença, sabe? Ele poderia ser naturalizado, que daria na mesma, o critério sanguíneo está presente. Então, Cláudio, sendo brasileiro, está lá no país estrangeiro, por interesse exclusivamente pessoal. O que o CESP quis dizer aqui? Não está a serviço da República Federativa do Brasil. Tá bom? Está lá por interesse pessoal e teve um filho que nasceu nesse estrangeiro.
Aí diz a questão, nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato ainda que não venha a residir no Brasil. Poderá. Existe alguma chance, algum caminho desse filho de Cláudio se tornar brasileiro nato sem nunca residir aqui? Existe, uai. Qual? Esse pai dele tem que registrá-lo numa embaixada ou no consulado, na repartição consular brasileira competente. Porque aí, somando o critério sanguíneo ao registro, pronto, a criança já é brasileira nata, desde que ela não precisa vir residir aqui. Então, essas duas questões que eu estou te mostrando do CESP, essa aqui que é de 2021 e essa que é de 2017, no fundo, estão perguntando a mesma coisa. Tá? Estão duvidando que você saiba que o critério sanguíneo somado ao registro já ocasiona a aquisição da nacionalidade nata. Precisa vir residir aqui? Não, não precisa. Percebeu? É o que a questão aqui disse, ó. O Cláudio é brasileiro, está lá no exterior. Interesse pessoal. A criança nasceu lá. O filho dele pode ser nato, mesmo que nunca venha residir aqui? Pode. Como, professor? O pai dele tem que registrá-lo. O CESP não tinha que ter dito isso? Se registrar? A banca deixou em aberto. É uma questão inteligente. Ela disse assim, olha, será que existe essa possibilidade? Existe. Eu sei qual é, mas a banca não ilustrou, tá? Então é uma questão que tem um nível um pouquinho diferenciado, claro, né? Que ela fez aqui um mistério, mas ela só queria saber se a possibilidade existe, e ela existe sim. Agora nós vamos seguir, tá bom? E uma próxima questão do CESP tem que ser trabalhada para fecharmos as hipóteses da nacionalidade nata, da aquisição da nacionalidade primária, combinado? Então vamos lá. Situação hipotética. O CESP gosta disso, né? Situação hipotética, depois vem a assertiva. João, cuja mãe é brasileira e o pai é espanhol e mora em Londres, ele nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Então, vamos lá, o que eu já sei dessa história? João nasceu no estrangeiro, não posso aplicar o critério territorial, mas a mãe é brasileira, posso aplicar o critério sanguíneo. Só que o critério sanguíneo sozinho é suficiente para a aquisição da nacionalidade? Não. O critério sanguíneo tem que ser somado sempre a algum outro. Posso somar o critério sanguíneo ao funcional? Ninguém disse aqui que a mãe estava lá no exterior a serviço do nosso país, então não. Posso somar ao registro? Não, porque o CESP disse claramente que ele não foi registrado em repartição brasileira competente. Na verdade, o CESP continua e diz, olha, hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e vai requerer a nacionalidade. Nesse caso, poderá ser conferida a ele a condição de brasileiro nato. Poderá? Ele já está residindo aqui e vai requerer nossa nacionalidade. Essa é uma hipótese de aquisição? Sim. É justamente a que faltava para podermos fechar a nacionalidade nata. Olha para você ver, já encerramos uma primeira parte grande da matéria. Foi uma boa revisão. Mas vamos seguir, porque ainda tem trabalho aqui, ó. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, que, ó, não foram registrados, né? Então, eles têm que vir residir aqui no nosso país e optar em qualquer tempo, depois que atingiu a maioridade, pela nossa nacionalidade. Então, essa última hipótese se baseia no seguinte. Associação do critério sanguíneo com o residencial com a chamada opção confirmativa. Aqui existem alguns detalhes que você precisa memorizar porque eles são perigosos. Muito perigosos, né? Melhor dizendo. Porque, veja, a criança tem que ser filha de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ou ambos brasileiros. Eles não estavam lá, esses brasileiros, a serviço da República Federativa do Brasil e a criança não foi registrada. Então, qual é a chance de um dia ela ser brasileira nata? Ela tem que cumprir mais 2 critérios além do sanguíneo, né? Que ela já cumpriu porque é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira. Quais critérios? Primeiro, o residencial. O que é cumprir o critério residencial? É vir residir na República Federativa do Brasil algum dia. Qual dia? Não importa. Com que idade? Não importa. Aí se o CESP disser, tem que vir residir até completar 18 anos. Bobagem. Pode vir residir com qualquer idade. Pode vir criança pequena, 3 anos. Pode vir adulto com 21, como é o caso do personagem dessa questão, João já tem 21 anos. Pode vir um adulto mais maduro, com 50 anos, não importa a idade. A questão é, um dia tem que vir residir aqui. Só residindo já virou brasileiro nato? Não. Ainda tem que fazer o que chamamos de opção confirmativa. É requerer a nacionalidade na Justiça Federal,
tá? Eu coloquei o artigo 109, inciso 10 aqui da Constituição, para você perceber que existe uma formalidade a ser observada. Que formalidade? O sujeito nasceu no estrangeiro, por exemplo, a mãe é brasileira. Aí ele veio residir aqui, já virou brasileiro nato? Não, uai. Ele tem que fazer a opção confirmativa. Mas, como é que faz essa opção? Tem uma forma, né, prescrita, determinada. Tem que ir na Justiça Federal e falar, quero ser brasileiro nato, porque eu tenho direito. Aí a pessoa faz o que a gente chama de opção, tá bem? É a chamada opção confirmativa. Então, no caso trazido por essa questão, olha só, João, a mãe é brasileira, critério sanguíneo está presente. Ele nasceu em país estrangeiro, não foi registrado. Só que agora ele tem 21 anos, já reside aqui e quer requerer a nacionalidade. Quer dizer, ele quer ir na Justiça Federal e fazer a opção confirmativa. Nesse caso, pode ser conferida a ele a condição de brasileiro nato? Pode, porque ele vai reunir todos os critérios importantes. Tá? Ele vai reunir os 3 critérios que permitem a aquisição da nacionalidade. Detalhe, a opção confirmativa é personalíssima. O pai não faz pela criança, a mãe não faz pela criança. Por ser personalíssima, a pessoa tem que fazer essa opção na Justiça Federal depois que atinge a maioridade. No caso do João, ele já não está com 21 anos e está residindo aqui? Já pode, fazer a opção. Ah, professora, mas e se por acaso esse mesmo João tivesse vindo residir aqui no Brasil com 5 anos de idade? Criança pequena. Bom, aí, para tutelar os interesses do menor, nós trataríamos essa criança como se brasileira nata fosse. Faríamos um registro dela lá no cartório, no livro de registros provisórios. E a criança, por ser criança, seria tratada como brasileira nata até os 18 anos. Aos 18 anos, a nacionalidade ficaria suspensa. Aguardando o quê? Aguardando que essa pessoa quisesse requerer a nacionalidade lá na Justiça Federal, que ela fizesse a opção confirmativa. Que ela pode não querer fazer, Pode não querer. Ah, não, eu já tenho a nacionalidade do meu pai ou do país estrangeiro onde eu nasci e não quero fazer a opção. Tá bom, O nome já diz, é opção, não precisa fazer se você não quer, né? Então, eu vou repetir isso, tá? Eu vou voltar aqui nos critérios. Esse 4º e último caminho exige o somatório de 3 critérios. Critério funcional. Critério sanguíneo. Significa ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Beleza. Critério residencial. Tem que residir aqui. Tem que vir com que idade? A Constituição não diz. Pode ser com qualquer idade. Mas a opção confirmativa, que é o último requisito, só pode ser cumprida depois que atingiu a maioridade. Então, são 3 critérios que devem ser somados, só que a opção confirmativa não pode ser feita assim a qualquer momento, não. Como ela é personalíssima, a gente tem que pressupor que a pessoa já atingiu a maioridade, tá? Ah, mas e se a criança vem residir aqui e é pequena? Não tem a maioridade ainda. A gente registra no cartório, no livro de registros provisórios. Aos 18 anos, quando a opção confirmativa pode ser realizada, a gente suspende a nacionalidade. A nacionalidade fica sob condição suspensiva, aguardando que a pessoa faça a opção confirmativa. Aí se ela vai na Justiça Federal e opta, né, porque ela já cumpriu o critério sanguíneo, já está residindo aqui, então cumpriu o residencial. Se ela vai lá na Justiça Federal e faz a opção confirmativa, pronto, já é brasileira nata desde o nascimento, né, porque a nacionalidade retroage. Tá bom? Então marquei essa questão, tem mais uma aqui de 2022 do CESP sobre o tema, só para a gente fazer um último treino. Bora! São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira desde que venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira ou que sejam registrados em repartição brasileira competente. Sabe o que o examinador fez aqui? Ele inverteu a linha C do artigo 12, inciso 1º. A linha C fala assim, é brasileiro natos nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição consular competente ou venham a residir aqui e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade. Ele inverteu. Na Constituição, o registro vem primeiro, o critério residencial com a opção confirmativa vem depois. O examinador aqui inverteu. E esse item foi considerado correto, claro, porque ele não é falso. Ele só inverteu o que a Constituição diz, só colocou numa ordem diferente, sem trazer alguma alteração que prejudicasse a compreensão, tá? Então, esse item pode ser marcado como verdadeiro, mas eu te pediria cuidado nele,
Aqui você tem que ler para entender o artigo 12, inciso 1, a linha C de novo, né? Tem que ler. Beleza? Bom, agora olha só, eu vou fechar essa parte. E para fecharmos essa parte, eu preciso que você entenda que a nacionalidade primária pode ser concedida pelo critério territorial ou pelo critério sanguíneo. A grande sacada é memorizar que o critério sanguíneo sozinho não permite a aquisição da nacionalidade, porque ele tem que ser sempre somado a algum outro. Sozinho ele não permite, ele tem que ser somado. Gravou isso? Maravilha? Posso avançar? Beleza, hein? Então eu vou em frente e você venha comigo, não se perca durante esse caminho, tá? São só 4 aulas da nossa matéria, a gente não tem muito espaço aqui para conversa, para nenhuma elucubração. Nós temos espaço para trabalhar, para estudar de forma muito direcionada e muito séria, evidentemente, tá? Eis aqui uma questão do CESP que eu fico esperando a banca repetir. Se repetir na sua prova, você vai brilhar, porque pouca gente conhece isso aqui que eu vou te ensinar agora. Olha só. Como forma de aquisição de nacionalidade secundária, de acordo com a Constituição, é possível o processo de naturalização tácito ou automático para todos aqueles estrangeiros que se encontram no país há mais de 10 anos e não declarem a intenção de conservar a nacionalidade de origem. Então, a partir de agora, nós falaremos da nacionalidade secundária, que é a chamada naturalização. E aí uma primeira coisa que eu vou te explicar e que vai te ajudar a responder essa questão do CESP é o seguinte. No direito brasileiro, nós trabalhamos hoje somente com a naturalização expressa. Então só vai se naturalizar brasileiro quem quiser, porque a pessoa vai ter que se manifestar nesse sentido. Nós não temos mais no Brasil a chamada naturalização tácita, também conhecida como grande naturalização. Isso não existe mais em nosso país. Já trabalhamos com esse fenômeno lá atrás, com as nossas primeiras constituições, a Imperial de 1824 e a que veio a seguir, que é a primeira Constituição Republicana de 1891. Se você observar, nesses dois documentos, o que as constituições dizem? Que os estrangeiros que estiverem aqui vão ser tacitamente naturalizados brasileiros, salvo se eles procurarem, né, os órgãos competentes e expressamente manifestarem o desejo de manter a nacionalidade de origem. Agora você imagina, né? Nessa época, início do século XIX, depois final do século XIX, se a pessoa tinha condição de conhecer essas regras, né? Só os mais instruídos, letrados, né, que eram uma minoria da população. Então muita gente se tornou brasileira por esse processo. As constituições fazem isso quando o número de nacionais do país é menor do que o desejado. Aí você quer aumentar o seu número de nacionais, como é que você faz? Você baixa aqui um artigo na Constituição dizendo, ó, todo mundo que está aqui tem 6 meses para procurar os órgãos competentes e dizer, não quero me naturalizar, se não está naturalizado tacitamente. Então a gente trabalhou com isso lá atrás. Você pode observar, é possível que algum ascendente seu tenha sido naturalizado brasileiro nesse processo. Se você procurar, você vai encontrar. Às vezes, né, seus avós ou bisavós foram naturalizados aqui. Nesse cenário, eles eram estrangeiros, vieram para o Brasil, aqui estavam, de repente viraram brasileiros e nem sabiam explicar por quê. Você já sabe agora. Chega contando isso no jantar hoje que você vai assim, você vai brilhar demais. Não vão nem dar atenção ao debate que vai acontecer logo após a nossa aula, né? Eles vão esperar a gente acabar aqui para poder começar o debate presidencial. Mas você, no intervalo, talvez para amenizar aí as brigas de família por causa de política, você conte essa história aí, uai. Vai brilhar demais, tá bom? Então vamos resolver a questão do CESP. Como forma de aquisição da nacionalidade secundária, de acordo com a Constituição Federal, é possível o processo de naturalização tácito ou automático? Não, não é possível. A naturalização no Brasil tem que ser sempre o quê? Expressa. Nós não trabalhamos com naturalização tácita ou automática, também chamada de grande naturalização. Aprendeu isso? Nossa, se o CESP cobrar essa questão de novo, é muita gente que vai errar. Você vai acertar e vai sair na frente, certamente, tá bom? Agora vamos avançar. Se só existe naturalização expressa, bora conhecer quais são as possibilidades de naturalização. Vamos lá. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, sendo exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto em território nacional e idoneidade moral. Para começar, é brasileiro nato?
quem na forma da lei adquirir nossa nacionalidade, sendo exigida aos originários de países que falam a língua portuguesa, só esses dois requisitos, residência por um ano ininterrupto em nosso território e idoneidade moral? Vem cá. Você já conheceu como é que alguém vira brasileiro nato, uai? Não tinha essa possibilidade. Isso aqui que o examinador narrou é a hipótese de naturalização. Ele trocou. São brasileiros naturalizados e colocou são brasileiros natos. Eu suspeito que muita gente tem errado. Por quê? Infelizmente, o nervosismo da prova te faz ler algumas palavras que sequer estão escritas na alternativa. Há de se tomar muito cuidado na prova, né? É muito cuidado. Bom, a naturalização expressa, então, é a única que existe no Brasil, tá? A gente não trabalha com naturalização tácita ou automática. E a naturalização expressa pode ser ordinária ou extraordinária. As hipóteses estão no artigo 12, inciso 2º da Constituição. Então vamos conhecer as hipóteses? Começando com a naturalização ordinária. Depois eu vou te explicar a extraordinária. A gente começa com a naturalização ordinária, tá bom? Então, na naturalização ordinária, eu tenho dois cenários aqui. Veja, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram nossa nacionalidade brasileira. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, vem cá. É o seguinte. Na naturalização ordinária, o que nós faremos? Dividiremos os estrangeiros em dois grupos. Grupo número 1. Os estrangeiros que são originários de países que falam a língua portuguesa. Para esses estrangeiros, nós vamos facilitar o processo de naturalização. Por quê? Uai, eles são originários de países que falam a língua portuguesa. Então, ou é um estrangeiro que veio de Portugal, ou é um estrangeiro que veio de algum outro país que também foi colônia de Portugal, como fomos. Então, em razão dessa antiga relação histórica, cultural, linguística, a Constituição resolveu facilitar o processo de naturalização para aqueles que são originários de países que falam a língua portuguesa. Então, o sujeito veio para o Brasil, ele é de Moçambique, beleza. É originário de país que fala a língua portuguesa. Para ele se naturalizar na via ordinária, eu vou exigir o que dele? Só o preenchimento de dois requisitos. Residência por um ano ininterrupto, mais comprovação de que moralmente ele é idôneo. Não é? É um bom pagador, é idôneo, uma pessoa que goza de boa reputação na sociedade, então tem idoneidade moral. Ah, professor, esse é o primeiro grupo. Estrangeiros que são originários de países que falam a língua portuguesa. Mas e os outros estrangeiros? Bom, os outros estrangeiros, diz a Constituição nessa parte que eu marquei em azul para você. Os outros estrangeiros vão se naturalizar na forma da lei. Que lei é essa? Uma lei de 2017, que é chamada de Lei de Imigração. É a Lei 13.445. Ela faz uma série de requisitos para o sujeito se naturalizar. Inclusive, por exemplo, ele tem que comprovar que sabe se comunicar em língua portuguesa. Não é? Considerando que ele é estrangeiro e tal, mas ele tem que saber se comunicar em nossa língua. Tem que já estar no nosso território há um certo período, maior do que um ano, né? Para quem é originário de país que fala a língua portuguesa, é residência ininterrupta por um ano. Já para os outros estrangeiros todos, a gente, em geral, exige 4 anos. Esse prazo pode ser reduzido em alguns casos. Mas esses critérios que estão aqui na tela para você, eles estão na Lei de Imigração, que não está no nosso edital. Então, o que você tem que saber é o que está aqui na Constituição. Falou em naturalização, você tem que lembrar que ela tem que ser expressa, né? Naturalização sempre expressa. 2 tipos, ordinária e extraordinária. Na ordinária, pega os estrangeiros e divide em 2 grupos. Quem é originário de país que fala a língua portuguesa, vamos facilitar. Só 2 requisitos. Os outros, que são originários de outros países, quaisquer que falam sei lá que língua, eles vão cumprir os requisitos que estão na Lei de Imigração. Tá? Então, não são brasileiros natos. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram nossa nacionalidade. Para quem é originário de país que fala a língua portuguesa, a gente só exige os 2 requisitos que estão aí. Residência por um ano ininterrupto aqui no Brasil e idoneidade moral. Então, esse item está errado porque ele tirou a palavra naturalizados e colocou o quê? Colocou natos. Percebeu? Isso daí comprometeu a questão. Tá? Cuidado, né? Agora, bora mais uma questão? Ainda falando de naturalização.
Serão considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Mas com relação aos originários de países de língua portuguesa, a Constituição prevê somente que eles tenham residência permanente no país como condição para adquirir nossa nacionalidade. Esse item tem um montão de erros, eu vou te mostrar todos eles. Antes, eu quero lhe apresentar a segunda possibilidade de naturalização, que a gente chama de naturalização extraordinária ou quinzenária. É uma outra possibilidade, um outro caminho que o sujeito pode percorrer para tentar se naturalizar. E é chamada de quinzenária porque o sujeito, como primeiro requisito, tem que comprovar que já reside aqui de forma ininterrupta por 15 anos. Antigamente, a Constituição de 88 exigia que fossem 30. Depois, uma emenda reduziu isso para 15. Por isso, essa hipótese de naturalização ficou conhecida como quinzenária. Então, a Constituição fala assim: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Tá vendo que aqui a gente não vai dividir ninguém em grupo. É qualquer estrangeiro, tá vendo? Estrangeiro qualquer, que resida aqui há mais de 15 anos ininterruptos, que não tenha condenação penal, desde que requeira a nossa nacionalidade. Quer dizer, se é um estrangeiro que já reside aqui há mais de 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal, se ele requerer a naturalização, ele vai conseguir. Tá? Então, são os 3 requisitos. A pessoa se torna brasileira naturalizada pela via extraordinária quando cumpre esses requisitos. Um detalhe, residência ininterrupta é diferente de permanência ininterrupta no território. Então vamos lá, sua residência sempre foi aqui no Brasil? Foi. Ah, mas nas minhas férias eu já viajei para o exterior. Tá bom, não mudou sua residência. Então veja que na sua vida você não permaneceu todo o tempo aqui no território. Você foi ao exterior em algumas oportunidades, quem sabe, não é? Isso não alterou sua residência. Então, quando a Constituição fala que o estrangeiro tem que ter residência ininterrupta, é porque ele não pode ter mudado a residência. Mas se ele fez viagens ao exterior, a trabalho, a passeio, né, isso não atrapalha a residência dele, não. Tá? Então, tem que somar esses requisitos. Residência por 15 anos ininterruptos, não pode ter condenação penal e tem que apresentar o requerimento de naturalização. Aí vai se naturalizar na via extraordinária. Por que esse item aqui do CESP está errado? Primeiro porque, olha só, serão considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Uai, percebeu? Não é assim, só cumprir o primeiro requisito. A Constituição exigiu 3. A questão falou só de 1. Está faltando apresentar os outros 2. E depois, quando fala com quem é originário de país de língua portuguesa, eles vão se naturalizar em outra via, né, que é a ordinária. Aí não basta residir aqui. Tem que residir pelo menos 1 ano ininterrupto e tem que comprovar, desculpe, a idoneidade moral. Né? Então pronto, tá errado. Tá bom? Aguenta mais um pouquinho, eu vou encerrar esse bloco, mas eu vou te apresentar essa questão que também é maravilhosa para cair. Você tá vendo que eu tô resgatando um monte de coisa que é emblemática do CESP. Eu fiz esse material aqui com um cuidado que você não tem ideia. Pedindo muita inspiração para poder encontrar as questões mais diferentes, aquelas assim que há tantos anos, né, eu sou professora estou completando 17 anos de docência. 17 anos de docência. Então, eu procurei aquelas melhores questões, aquelas para eu dizer, olha, se isso aqui cair, o CESP está brilhando, porque ele está cobrando um tópico que é pouco explorado e tal. Então, eu estou te apresentando muita coisa bacana, que a gente vai encontrar na nossa prova. Eu tenho muita fé nisso. Olha essa questão que maravilhosa. Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com brasileiro nato por mais de 5 anos. Casamento entrega nacionalidade aqui no Brasil? Não. Diferente, por exemplo, de Portugal. Portugal entrega nacionalidade. Se você se casa com um português, você pode ter a nacionalidade. O Brasil, não. Então, como a gente não trabalha com essa via de concessão de nacionalidade, e eu coloquei a decisão do STF aqui para você confirmar, aquele item ali tem que ser marcado como errado. Não é hipótese de naturalização ser casado com um brasileiro. Tá bem? A decisão está aqui para você fazer a leitura
E agora eu vou, de novo, me despedir para você fazer uma pausa, descansar só um bocadinho. E daqui a pouco estamos juntos de novo, combinado? Tô te esperando. Muito obrigada. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Oi pessoal, tudo bem? Eu voltei aqui no intervalo só porque eu vi algumas coisas aqui que eu queria comentar. Um amigo, né, que está assistindo a aula, chamado Diogo, falou: professora, o filho de uma pessoa naturalizada, eu vou supor que é uma pessoa brasileira naturalizada, é nato ou naturalizado? Diogo, é o seguinte, se a pessoa é brasileira naturalizada, ela é brasileira. Então o critério sanguíneo... Peraí, meu microfone está funcionando? Tá, desculpa. Então, se ela é brasileira naturalizada, ela é brasileira, o critério sanguíneo está presente. O que você não pode esquecer é que ele sozinho não concede a nacionalidade. Tem que ser critério sanguíneo mais alguma coisa, tá? Tá bom, ó, eu vou desligar aqui de novo. Ah, o Antônio falou, não existe naturalidade por casamento no Brasil. Sim, não existe, tá? Não existe. Por exemplo, existe em Portugal. Para exemplificar de forma bem pessoal, meu marido tem a nacionalidade portuguesa, porque é descendente de portugueses. Tá bom? Então ele vai fazer o pedido para os nossos filhos. Nós temos 2 filhos, tá? E aí um dia ele me perguntou, mas você também pode fazer? A Constituição de Portugal fala, se é casada com português, você pode pedir a nacionalidade. Eu não, vou perder a nacionalidade brasileira? Por quê? Se eu adquirisse a nacionalidade portuguesa pelo casamento, poderia perder a nossa. Pior, nem poderia dizer que eu não sei, né, que eu dou aula disso, imagine. Ó, uma aguinha aí para vocês, estou voltando já. Se tiver mais alguma dúvida, eu fico observando aqui. A Thalita falou, onde está o material dessa aula? Tinha que estar aqui, Thalita, para você. Está aqui para você. Você tem que pegar esse material, tá? Porque senão você não consegue fazer as questões extras. Thalita, tem questão extra nesse material. Lá no final, tá? Pega esse material, não perde não. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, tá? E vamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para... Pessoal, eu voltei de novo antes de retomar a transmissão, só porque a Raquel ela fez uma pergunta. Raquel, você ainda está aí na transmissão? Você me perguntou assim, tem que nascer no Distrito Federal? Raquel, nascer em território nacional significa nascer em qualquer local da República Federativa do Brasil, tá? Significa nascer em território nacional. O que é o nosso território? Então pensa nos nossos limites geográficos. Tudo isso é o território nacional, mais golfos, baías, mais o mar territorial, o espaço aéreo nacional, tá? Isso é território nacional. Eu quis vir te responder aqui para você não ter dúvida, tá bom? A Alessandra falou assim, professor, e se meu marido tem dupla cidadania? É o mesmo caso meu. Ela falou, professor, sendo brasileira, eu consigo a dupla cidadania portuguesa? A Constituição de Portugal permite, tá?
Só que como eu vou te explicar, talvez não nessa aula, mas na próxima, porque é o tema perda da nacionalidade, que é um tema pequenininho, mas ele deve ficar para o próximo encontro, mas já te adianto. Você perderia possivelmente nossa nacionalidade, porque seria uma aquisição voluntária de outra nacionalidade. E isso gera perda da nacionalidade para o brasileiro, tá? Tá bom? Cuidado. Próxima aula eu vou te explicar melhor, mas já quis te adiantar aqui. Tá piscando a tela da professora. Oh, meu Deus, eu não sei resolver isso. Desculpa, gente. Mas é isso, já vamos voltar, tá? Muito obrigada. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo. Olá, estimados alunos! Estamos de volta para este que é o terceiro bloco do nosso primeiro encontro aqui no Direção Final do curso INSS. Seja muito bem-vindo. Esse é o derradeiro bloco da aula de número 1. Temos ainda vários tópicos dentro de nacionalidade para podermos trabalhar e é preciso seguir, é preciso ir em frente. Então, vamos lá. Essa questão que eu trago aqui para você, ela ilustra bem uma situação que chamamos de quase nacionalidade ou portugueses equiparados. Veja o que o CESP pode perguntar. Na sequência, eu te apresento o parágrafo 1º do artigo 12 que resolve a questão. Olha só. Aos portugueses com residência permanente no país serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato. Que situação é essa? O sujeito é português, tem residência permanente no país. Será que por causa disso serão atribuídos a ele os direitos que são inerentes ao brasileiro nato? O que a Constituição disse é outra coisa. A Constituição, no parágrafo 1º do artigo 12, trabalha uma regra, não é, que, claro, é importante em razão dos nossos laços históricos, culturais, linguísticos com Portugal, né, que foi nossa matriz, fomos colônia deles. E aí a Constituição de 88 diz assim: aos portugueses, ou seja, não vale para qualquer estrangeiro, aos portugueses que tenham residência permanente aqui no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros que têm residência permanente lá em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Esse artigo aqui não tem uma redação muito boa, não. O que ele quis dizer foi, se o sujeito é português e tem residência permanente aqui no Brasil, e se há reciprocidade em favor de brasileiros que têm residência permanente lá em Portugal, a esse português, se ele desejar, serão atribuídos, melhor dizendo, os direitos próprios dos brasileiros naturalizados. Podia a Constituição ter dito isso de forma mais clara, né? O português que tem residência permanente aqui no Brasil, se há reciprocidade em favor do brasileiro que reside de forma permanente em Portugal, ele vai ser tratado, se quiser, como se brasileiro naturalizado fosse, sem que ele tenha que passar pelo processo de naturalização. Ele não tem que passar pelo processo de naturalização, mas só por ele ser português, ter residência permanente no nosso país, e essa reciprocidade existe, porque hoje vigora um tratado de amizade e cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Então, esse português pode ser tratado como se fosse naturalizado. Então, só vale para português, ele vai ser tratado como naturalizado, o CESP vai dizer que ele vai ser tratado como nato, para tentar lhe confundir, mas você tem que gravar que é naturalizado. Agora, esse português tem que ter residência permanente aqui, e deve existir a reciprocidade em favor dos brasileiros que têm residência permanente lá em Portugal. Então, qual é o erro dessa questão? O português com residência permanente aqui, ele vai receber um tratamento equiparado ao do brasileiro naturalizado
E ainda faltou colocar um requisito. Tem que ter reciprocidade em favor dos brasileiros que têm residência lá em Portugal permanente. Tá? É isso. Então é a figura da quase nacionalidade ou do português equiparado. Sendo português, o sujeito pode morar aqui e continuar sendo estrangeiro. Pode, sendo português, tendo residência permanente aqui, optar por esse tratamento. Aí ele procura nos órgãos públicos brasileiros o tratamento que a gente chama de português equiparado. É equiparado ao naturalizado. Ou então, às vezes, ele quer se naturalizar. Pode, uai. Se quiser se naturalizar, pode. Então, tem um monte de opções. É português, tem residência permanente aqui. Quer continuar sendo estrangeiro. Tá bom. Quer obter o tratamento equiparado ao naturalizado sem passar pelo processo da naturalização. Quer fazer valer a figura do português equiparado. Pode também. Ou então, ele pode querer se naturalizar. Aí é mais fácil para ele, né? Porque, sendo originário de país que fala a língua portuguesa, ele pode pegar a via ordinária e aí ele vai fazer o quê? Comprovar que tem residência ininterrupta há pelo menos um ano e que tem idoneidade moral. Agora, um detalhe sobre naturalização que eu não falei no bloco anterior, que eu vou falar agora. Quem cumpre os requisitos na via de naturalização ordinária, cumpre os requisitos, mas não tem certeza que o nosso Estado vai conceder a nacionalidade. O Brasil pode dizer não, se recusar. Agora, quem cumpre os requisitos na naturalização extraordinária vai conseguir. Porque a Constituição, na naturalização extraordinária, falou assim: é estrangeiro, residente aqui há pelo menos 15 anos ininterrupto, sem condenação penal, desde que requeira. Ou seja, basta requerer. Tá bom? Beleza, vamos seguir. Olha só, essa próxima questão, ela ilustra um dos tópicos mais cobrados em prova, no tema nacionalidade, que é o seguinte: lei complementar poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mentira. O artigo 12, parágrafo 2º, diz expressamente que lei, qualquer lei, pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada, lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Então, quando você bate o olho numa questão como essa, você acha ela fácil. Você marca com convicção. Lei complementar pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados? Não pode. Lei nenhuma pode. Não pode lei ordinária, lei complementar, nada. Ah, professora, mas uai, não existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados? Existem, mas elas foram estabelecidas pela nossa Constituição. A Constituição é o documento jurídico mais importante do país. Ocupa sozinha o ápice daquela pirâmide normativa. O mundo normativo é muito grande, né? Existem leis, existem decretos, portarias, medidas provisórias. Existe a Constituição sozinha, no topo do ordenamento jurídico. É a norma suprema. Então, lei nenhuma pode estabelecer diferenças de brasileiros natos e naturalizados. Mas a Constituição o faz em 4 circunstâncias. A Constituição diferencia brasileiros natos de brasileiros naturalizados em todos esses casos aqui. Você vai ler esses dispositivos, evidentemente, mas seria interessante que você já soubesse que esses 2 que eu estou marcando aqui em amarelo são nitidamente os mais cobrados em prova. Então, você dedicaria sua revisão a eles, tá? Os cargos e a questão envolvendo a extradição. Esse ponto dos cargos é interessante. A nossa Constituição selecionou alguns cargos e disse: esses cargos aqui só podem ser ocupados por brasileiros natos. Brasileiros naturalizados não podem ocupá-los, tá? Quais são esses cargos? Eu vou lhe mostrar no parágrafo 3º do artigo 12. E aí sim conseguiremos resolver essa questão, que diz que os cargos de vice-presidente e de presidente da República são privativos de brasileiros natos. Mas o cargo de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Essa é uma questão recente do CESP, mas ela é fácil. Porque, veja, o artigo 12, parágrafo 3º, lista para nós quais são todos os cargos privativos de brasileiros natos, cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Então vamos lá, para começar, o cargo de presidente da República. Para ser presidente da República, o sujeito tem que ser brasileiro nato, uai. E isso, na verdade, é uma previsão não só da nossa Constituição brasileira. Múltiplas outras constituições do mundo fazem a mesma coisa, exigem isso do seu presidente, que ele seja nacional e tenha a nacionalidade primária do país. A Constituição portuguesa faz isso, a americana, tá? Então, se o presidente da República tem que ser nato, aquele que vai substituí-lo ou sucedê-lo de forma direta, que é o vice, tem que ser nato também.
Mesma coisa o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, né? Que são chamados a substituir o presidente da República em algumas circunstâncias. Aqui eu vou até recomendar, se você quiser ler, que conheça o artigo 80 da Constituição, porque o artigo 80 da Constituição, ele faz bastante diferença aqui nesse ponto da matéria. Porque aí você... Peraí que eu não fiz uma letra aqui inteligível, desculpe, vou escrever novamente. Artigo 80 da Constituição Federal, agora ficou melhor. Então, esse artigo te mostra, não é, como é a linha de substituição presidencial. Se o presidente adoece, quem assume? O vice. Ah, mas o vice fez uma viagem. A gente chama o presidente da Câmara. Ah, o presidente da Câmara está doente, internado. A gente chama o presidente do Senado. Por isso, todos devem ser brasileiros natos. E por último, se o presidente do Senado também não pode assumir, nós acionamos o presidente do STF. Mas no caso do STF, os 11 ministros devem ter que ser natos. Todos os 11 devem ser natos. Por quê? Porque a presidência do STF é revezada entre eles a cada 2 anos. Então os 11 precisam ser natos porque qualquer um pode presidir a corte, consequentemente ser chamado a presidir a República. No caso da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é diferente. Um sujeito brasileiro naturalizado pode se eleger deputado federal. Sendo deputado federal, ele nunca poderá internamente disputar a presidência da Câmara, porque para ser presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. Da mesma forma, um brasileiro naturalizado pode se eleger para o Senado, ser senador da República. Mas, na condição de senador, nunca vai poder disputar a eleição dentro do Senado para presidir o Senado, porque para ser presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. Tá? Agora, no caso do STF, os 11 ministros, todos eles devem ser natos. Pegadinha aqui, o examinador coloca ministro do STJ. Ministro do STJ pode ser naturalizado. Vídeo Félix Fischer. Ministro do STJ, nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e se naturalizou brasileiro. Pode, uai. Tá? Agora, por razões de segurança nacional, a Constituição também exigiu que outros cargos fossem privativos de brasileiros natos. Os cargos da carreira diplomática, né, membro da carreira diplomática, cargo de oficial das Forças Armadas e, por último, um ministro de Estado só. Qual? O da Defesa. Os outros ministros de Estado podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Por exemplo, no atual governo Bolsonaro, o primeiro ministro de Estado da Educação era um brasileiro naturalizado, mas na origem era colombiano. Ficou pouco tempo. Entrou em janeiro, foi nomeado, em abril já tinha caído. Mas era brasileiro naturalizado e ilustra bem essa situação. Então, só o ministro de Estado da Defesa que tem que ser nato. Os outros ministros de Estado, ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro de Estado da Economia, ministro de Estado da Educação, podem ser natos ou naturalizados. Tá? Bom, então eu volto aqui para essa questão. Os cargos de vice-presidente e presidente da República são privativos de brasileiros natos? São, uai, sem dúvida. Mas o cargo de ministro do STF pode ser exercido por naturalizado? Nunca. Então esse item é um item errado e fácil de marcar. Próximo. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados? Não, uai. O presidente da Câmara dos Deputados precisa ser necessariamente brasileiro nato, tá bom? Ah, mas um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Pode ser governador? Pode. Pode ser prefeito? Pode. Pode ser senador? Pode. Os cargos privativos estão aqui, são só esses. Tá? Os outros cargos não são privativos. Pode, um brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ? Pode, uai. Pode sim. Né? Continuando. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, em regra, não existe mesmo diferença entre eles, porque são todos brasileiros. O cargo de oficial das Forças Armadas só pode ser exercido por brasileiro nato. Perfeito? O CESP brilhou. Realmente, se o sujeito é oficial das Forças Armadas, ele tem que ser brasileiro nato. Tá bom? Beleza, agora ó, vamos ver. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. Então vamos lá, é estrangeiro, reside aqui há mais de 15 anos ininterruptos, não tem condenação penal e apresentou o requerimento, vira naturalizado. É a naturalização extraordinária ou quinzenária, do artigo 12, inciso 2, a linha B. Então esse sujeito aqui, estrangeiro, se naturalizou brasileiro. Cumpriu os requisitos, vai ganhar a nacionalidade secundária brasileira. E nessa condição, ele pode candidatar-se a cargo de deputado federal ou senador. Pode, uai. Porque ele é naturalizado, pode ser deputado federal ou senador sem problema algum. Mas, se eleito,
estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertencer. Pronto, o CESP brilhou. Tá certo. Se ele for eleito, ele pode ser deputado federal ou senador, mas nunca poderá presidir a Câmara ou o Senado, porque estes específicos cargos da presidência das casas é cargo privativo de brasileiro nato. Então o item está correto, muito bem, né? Agora vamos seguir. Olha só. Para podermos seguir, eu quero apresentar uma outra distinção importante entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Essa outra distinção diz respeito à extradição. O que é a extradição? Em linhas bem gerais e numa síntese apertada, a extradição significa o seguinte: a República Federativa do Brasil entrega um indivíduo que está em nosso território para que ele seja processado ou julgado ou para que ele cumpra pena perante a justiça de outro país. Isso é a extradição. Então o sujeito está aqui, em território nacional, tá? Está na República Federativa do Brasil, e o Brasil entrega para outro país para que esse sujeito seja processado ou julgado ou para que ele cumpra pena perante a justiça desse outro país. Tem múltiplas regras para aplicarmos a extradição. Mas aqui, nessa prova do INSS, você tem que conhecer o que está na Constituição, tá? E não as normas de direito internacional sobre o assunto. A gente pode simplificar aqui. Então, eu vou te mostrar uma questão. A polícia foi acionada para atender um chamado de suspeita de ocorrência de tráfico de entorpecentes no interior de uma sociedade de economia mista federal. Os policiais verificaram que um traficante era brasileiro naturalizado. Beleza, o que interessa para nós em específico nessa questão, né, que não envolve segurança pública, na prova da PF tinha que resolver com a segurança pública também. Mas aqui, o traficante naturalizado brasileiro não pode ser extraditado porque o crime, que é o tráfico de drogas, foi praticado depois da naturalização. Será que não cabe extradição aqui? Vejamos o que diz a Constituição. São dois incisos do artigo 5º muito importantes, o 51 e o 52. Tá? Eu vou começar com a regra do estrangeiro. Estrangeiro pode ser extraditado. O Brasil só não extradita estrangeiro se o crime do qual ele é acusado é um crime político ou de opinião. Porque o Brasil não vai ser tolerante com perseguições políticas. Então, se o estrangeiro ele é acusado de um crime que nós consideramos um crime político ou um crime de opinião, o Brasil não vai extraditá-lo. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, para o estrangeiro, qual é a regra? Extraditar. Você quer o quê com a carniça criminosa aqui? Nada. Extradita. Ah, mas e se for crime político ou de opinião? Aí a gente não extradita o sujeito, não. Tá bom? Agora, e se for brasileiro? Aí depende. Sendo brasileiro nato, ele nunca vai ser extraditado pela República Federativa do Brasil. Ah, mas é um brasileiro nato, está aqui no nosso território, mas ó, para você ver, o crime que ele cometeu no exterior é um crime gravíssimo, um genocídio. Aí ele conseguiu vir fugir daqui para o Brasil, ele está aqui agora. O mundo inteiro está pedindo a extradição dele. O Brasil extradita? Se ele for brasileiro nato, não. Ah, mas e se ele é brasileiro nato e tem dupla nacionalidade? Por exemplo, é brasileiro nato e também é italiano. Tem duas nacionalidades. Aí a Itália está requerendo a extradição. A gente extradita? Também não. Sendo brasileiro nato, ele não vai ser extraditado. Não vai. Ponto final. Então, diz a Constituição, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Epa, tem chance, Pro, de extraditar o naturalizado? Tem. Para o naturalizado, a regra também é a não extradição, porque o AI, ele é brasileiro, né? Mas não é uma vedação absoluta. O brasileiro naturalizado, ele pode vir a ser extraditado em duas situações. Se ele cometeu um crime comum antes de se naturalizar. Crime comum significa que o crime não é político ou de opinião, é um crime comum. Antes de se naturalizar, e a gente não estava sabendo de nada, aí a gente naturalizou o sujeito. Aí depois o outro país avisa, ó, manda esse cara para cá, já foi condenado aqui, eu quero que ele venha cumprir pena. Aí a gente fala, mas ele é brasileiro. Aí o outro estado diz, mas epa, ele cometeu um crime comum aqui no meu país antes de se naturalizar. Aí a gente pode entregá-lo. Ou então, se ele, sendo brasileiro naturalizado, se envolve com um crime muito grave, que o Brasil no cenário internacional se comprometeu a combater, que é o tráfico de drogas. E aí pouco importa o momento em que ele se envolve com o tráfico. Pode ser antes ou depois da naturalização que a extradição é cabível. Tá? Então isso daqui está resumido para você. Ó, estrangeiro pode ser extraditado, salvo se for crime político ou de opinião.
Brasileiro nato, não, tem vedação. E o naturalizado? Em regra, a gente não extradita, né, porque ele é brasileiro também, mas ele poderia ser extraditado nesses dois cenários. Se cometer crime comum antes de se naturalizar, ou então se ele se envolver com tráfico de drogas. Se ele se envolve com o tráfico de drogas, aí já era, uai. Antes ou depois da naturalização, se ele se envolve com o tráfico de drogas, evidentemente, ele pode ser extraditado, tá bom? E aí vem a questão. O traficante, que é brasileiro naturalizado, diz o CESP, ele não vai poder ser extraditado, sabe por quê? Porque o crime foi praticado depois da naturalização. Mas olha o crime, tráfico de drogas. Pouco importa se esse crime foi cometido antes ou depois da naturalização. A extradição é possível sim, uai. Então esse item aqui você marcaria como sendo um item errado. O item é falso. O item está errado. Beleza? Ainda consta aqui do nosso material um resumo final sobre as diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados. Aqui está a questão dos cargos, que já foi por nós estudado. Aqui está a da extradição. Eu ainda recomendaria que você lesse esses dispositivos aqui, combinado? Por quê? Porque numa surpresa o CESP pode resolver justamente cobrá-los na nossa prova do INSS. E qual é o nosso intuito aqui? Evitar que você seja surpreendido pela cobrança de algum tema que é mais lateral, mas que ainda assim pode vir em prova. Então, prepare-se. Isso aqui é trincheira. Você tem que olhar para todos os lados. Tá bom? Dentro do que for possível para nós, trincheira é olhar para todos os lados. Prepare-se, então, lendo também esses dispositivos. No próximo encontro, eu finalizo o restinho que falta para conversarmos sobre nacionalidade e já trabalho o tema direitos políticos com você. Eu vou estar te esperando, feliz por essa oportunidade de mais um encontro aqui na turma Direção Final do INSS. Muito obrigada. Esse foi o terceiro e último bloco da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro no Direção Final do INSS. Eu te espero para a segunda aula, eu conto com a sua presença na segunda aula. Mantenha seu ânimo, sua força e persevere nos estudos nesses próximos dias. Ainda em outubro a gente se encontra. Muito obrigada. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Pessoal, eu não pus aquela tela lá de despedida final que eu queria ver, né, se tinha alguma pergunta, né? E aí tô procurando aqui, mas eu vi que um já foi respondendo o outro também. Muito bom, né? O Carlos Eduardo falou assim, eu tô lembrando daquela jovem que foi condenada nas Filipinas. Esse caso é o seguinte, ela era brasileira nata. Então o Brasil, nesse caso, era o estado requerente. A gente tentou trazer ela para cá de volta. A gente não conseguiu, porque quando eles perceberam que a pena de morte ia ser comutada numa pena privativa de liberdade de 30 anos, eles falaram, a legislação penal de vocês é muito frouxa, e não concederam a extradição. Aí a gente pediu o perdão dela, substituição da pena de morte pela pena de prisão perpétua. Fomos tentando, né? Mas ela acabou sendo executada, tá? Agora, eu tô vendo aqui um debate, uma discussão, e vi as respostas, né? Que uma pessoa disse assim, o caso da brasileira. Esse caso ficou para a próxima aula, mas para quem está aqui ainda na transmissão, eu já queria deixar explicado, não custa nada. Se uma brasileiro, né, se um brasileiro adquire outra nacionalidade voluntariamente, ele se sujeita à perda da nossa. E se ele perde a nossa nacionalidade, ele passa a ser o quê? Fala para mim, o sujeito era brasileiro, perdeu a nossa nacionalidade, ele é o que agora? Ou ele é estrangeiro ou ele é apátrida, uai. Então, não sendo mais brasileiro nato, abre-se a possibilidade do processo extradicional. Isso já aconteceu no Brasil 2 vezes. Se você olhar o material dessa aula e continuar caminhando aqui na tela, você vai encontrar isso. Quer ver? Ó, depois das hipóteses de perda, o próximo ponto é esse aqui. Aqui, ó, em fevereiro de 2020, o Supremo confirmou que um brasileiro, que era brasileiro nato, perdeu nossa nacionalidade quando ele voluntariamente se naturalizou norte-americano. Então, ó, o Supremo confirmou, válida, a portaria do Ministério da Justiça que declarou a perda da nacionalidade brasileira do empresário tal. Quando ele perdeu a nacionalidade, meses depois, os Estados Unidos tinham pedido a extradição.
Aí o Brasil autorizou a extradição dele. Aí o Brasil então extraditou um brasileiro nato? Nunca. É porque ele era nato no passado. Mas quando ele adquiriu outra nacionalidade voluntariamente, aconteceu o quê? Perdeu a nossa. Se ele perdeu nossa nacionalidade, agora ele é ou estrangeiro ou apátrida, enfim. O importante é que ele não é mais brasileiro nato. Aí as portas do processo extradicional se abrem. E o sujeito foi extraditado. Entendeu? Agora vocês estão me dando tchau? Então pronto. Né? Quando é a próxima aula? Olha, de cabeça aqui eu te diria que é dia 11 de outubro, tá? Pode ser que eles mudem. Eu estou à disposição quando o curso precisa mudar. Mas é por enquanto dia 11 de outubro. Tatiana falou, eu tenho dupla nacionalidade portuguesa, minhas filhas também. Registrei meu casamento. Ai, perdi sua mensagem, sabe por quê? Fica chegando outras. Oh, meu Deus. Mas tudo bem você ter dupla nacionalidade. Minha família também tem. Minha família também tem. Meu pai é descendente de italianos, então nós, os filhos, também temos a nacionalidade italiana. Não tem problema nenhum, porque é pela via originária. Vou explicar isso na próxima aula. O que eu nunca poderia é eu adquirir a nacionalidade pela via secundária do meu marido, que aí seria uma aquisição voluntária de nacionalidade. Uma deslealdade com a República Federativa do Brasil. Isso poderia gerar perda, tá? Bom, vocês estão então despedindo. Muito obrigada, boa noite a todos. Né? Eu vou cuidar dos meus pequenos agora, que eu tenho certeza que eles não conseguiram dormir ainda. Estão esperando um beijo de boa noite da mamãe. Eu tenho Instagram, quem quiser me acompanhar. Eu sou pouco assídua, infelizmente. Mas eu diria infelizmente porque eu gostaria de partilhar mais coisas. Mas por outro lado, eu sou pouco assíduo porque eu trabalho muito, então eu tenho bastante gratidão por ter muito trabalho, né? Saúde para trabalhar. E também porque eu tenho as minhas funções, né? Em casa, filhos, enfim. São múltiplas funções que eu quero desempenhar bem. Então, acaba não tendo tanto espaço para rede social, mas vocês também podem me mandar perguntas por lá, o que quiserem. Tá bom? Meu Instagram é @... Deixa eu ver se tem na página 1 dessa aula. Às vezes eu ponho, não sei se hoje eu lembrei. Tem. Vou voltar para a página 1 da aula. Nossa, a gente viu muitos slides, mais de 70. Nossa, foi muita coisa, né? Que bom, né? Olha só. Passando em retrospectiva aí. Fica olhando para isso tudo que seu cérebro vai absorvendo. Osmose. Coisa maravilhosa. Olha lá. Aqui, ó. Prof. Nath Masson. Tá bom? Agora, tchau. Um grande abraço. Muito obrigada. Próxima aula, se eles não mudarem a data, é 11 de outubro. Acompanhe o calendário pelo Direção. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Tá bom?